embora a responsabilidade muito grande, as pessoas ainda tinham tempo para fazer alguma coisa para as crianças. O tempo era pequeno, mas não era, digamos assim, não era por quantidade, era pela qualidade da educação que os pais davam aos filhos. O tia, conta um pouquinho para a gente, assim como o tio falou, como foi a infância da senhora? Olha, a infância, nossa, é que nós trabalhávamos na roça com os pais, e trabalhava na roça com os pais, e nós ajudávamos a nossa mãe fazendo assim, farinha de mandioca para o nosso alimento, e nós sempre ficávamos no lado da mãe fazendo, ajudando a carregar lenha, porque não havia gás, era só lenha para cozinhar, e buscar cana na roça para fazer um cafezinho, e sempre nós vivíamos no lado da mãe, ajudando a mãe, até que nós ganhamos a idade de sair da casa, nós estávamos junto com nossa mãe aqui, cuidando, trabalhando junto com ela. Mas assim, a senhora lembra de algum brinquedo, alguma coisinha, não que a senhora ganhou, mas que fazia um bonequinho de palha, de pano, isso a senhora fazia ainda? Isso, a gente fazia, tirava uma taquari no mato, que a minha mãe ensinou nós, fazer aqueles balainhos assim, aquelas cestinhas, fazer aquelas bonequinhas de palha, para a gente brincar. E o brinquedo da gente era ajudar ela a fazer aquelas balainhas, aquelas peneiras, que eu ainda tenho aqui, ó, que eu fiz. E em si que nós crescemos fazendo o nosso trabalho junto com nossa mãe, mas é tudo da natureza, do mato aqui que nós tirava e trabalhava. E isso tudo, as bonecas, esses balais, a senhora aprendeu com quem? Aprendi com a nossa mãe, a minha mãe, que ela ensinou nós, porque ela aprendeu com a minha avó, e da minha avó ela passou para nós trabalhar. Que a minha mãe, quando ela morreu, está fazendo uns 15 anos, ela estava com 94 anos quando ela morreu. E é ela que deu um ensino para nós saber trabalhar com café, com farinha de mandioca, trabalhar em si com a taquara para fazer peneira, para fazer balaio, para fazer alguma coisa, porque o balaio servia para nós ir na roça, encher de mandioca, encher de batata, e punha na cabeça e trazer para casa. Então isso servia para gente. Então a senhora ajudava na realidade a mãe a cuidar da casa e alimentar os irmãos, alimentar o pai. Os irmãos mais novos, o pai da gente que também trabalhava, que meu pai tinha dificuldade, porque ele, quando a minha irmã mais velha, e a mãe está esperando a minha irmã mais velha que eu, ele aconteceu dele, quebrou a perna. Aí foi cortada a perna dele por meio assim da perna, que o médico em Paraibuna cortou, ele andava com a perna de pau. Ele fabricou a perna de pau, uma perninha de pau para ele poder andar. Em si que ele criou meus irmãos mais novos. Então a gente tinha que trabalhar muito para ajudar ele, para ele conseguir o sustento para tratar dos irmãos mais novos. Hoje, aí agora eu faço uma pergunta para os dois. Se tivesse que nascer hoje e viver essa vida corrida, bagunçada, essa vida que o senhor já conhece, o senhor gostaria de nascer hoje ou preferia a vida que o senhor teve? Eu acho que eu preferia a vida que eu já tive já. Achei Era sofrida, mas era uma vida valorosa. Era uma vida gostosa. Não senti, eu trabalhei muito, mas gostei da vida, do trabalho. Tinha muito serviço e não tinha tempo para pensar mal das coisas. Não tinha nada, não tinha tempo para nada. Bom, vocês perceberam a simplicidade da vida dessas pessoas. Outra coisa que marcou muito as comunidades tradicionais caiçaras foram a questão de religiosidade. Por quê? Porque havia tudo um rito, um costume de acordo com a religião das pessoas, né? Eles acordavam cedo, oravam, rezavam, alguns cantavam alguns hinos, algumas músicas no decorrer de todo o trabalho. Isso aliviava um pouco o sofrimento, aliviava
um pouco a dor, às vezes a escassez das coisas, a expectativa, né? E com isso eles foram criando, foram reforçando a nossa cultura, que mais para frente vai falar das festas, dos encontros, da folia de reis. Isso tudo eles participaram. O seu Antônio, a dona Clarice também fizeram parte dessa nossa cultura, né? Ô tia, se fosse hoje para trazer crianças, trazer um pessoal, para que vocês contem essa história, tudo que vocês viveram, o senhor, digamos assim, o senhor teria prazer em contar tudo isso para eles, para que eles levem toda essa história, essa cultura, e isso nunca mais se acabe? Poderia trazer essas crianças aqui? Podia trazer, que a gente contava tudo, como foi a vida de nós para criar os filhos, para nós viver, nós contava, porque hoje essas crianças não estão sabendo de nada, não conhecem nada, ou que nós que somos mais, que nós conseguimos viver. Não conhece. As crianças de hoje não conhecem o que é carpinar na roça. Não conhecem o que é colher uma planta. Não conhecem o que é, nem para fazer, para comer, os coitados não sabem como é que faz. Uma planta que nem a gente tinha, uma batata doce, era uma batatinha colhida na roça, era um café de cana. Então a gente tinha prazer de contar para eles como que era a vida da gente. Buscar mandioca na roça, para fazer farinha, para torrar, para tudo, que nós ainda tem um forno ali para cima que nós torrar farinha. E então, hoje essas coitadinhas das crianças não conhecem nada. E nós que tem na cidade, nós sabemos o que nós passamos e como que nós criamos filhos, como nossos pais criou nós. Que quando nós trabalhamos a semana tudo, quando chegar o dia de domingo, que às vezes tinha uma festinha num lugar, uma rezinha que falava reza, nem não ia falar em festa. Uma reza no bairro, minha mãe aprontava, nós se arrumava e ia na festinha, lá na reza, lá levar nós para nós e divertir um pouquinho. E aprender também muita coisa, que lá rezava, nós sabia aprendemos a rezar com os pais. Então é uma coisa muito maravilhosa que levar nós à missa, para assistir à missa. Então é uma vida muito, eu acho que é uma vida mais valiosa do que agora que as crianças vivem. Então hoje a gente percebe que antes um morador antigo já tinha falado para a gente que antes a gente tinha educação, hoje já só tem o conhecimento. Mas a que grau esse conhecimento? Vou dar um exemplo. Esse respeito com a natureza, essa interação entre a terra e o mar, dessa cultura tradicional que já, digamos que foi essa mistura de raças, mistura de costumes desde o descobrimento do Brasil, fez com que o morador, o caiçara, ele soubesse o momento certo de lidar com a natureza. Sabia o período certo de tirar uma árvore, de fazer um plantio, de colher uma fruta. Hoje as crianças não têm esse conhecimento. Então, na atualidade, existem leis ambientais restritivas, até porque por falta de respeito e conhecimento ao conhecimento dessa comunidade. Porque os filhos dessa comunidade já sabem, olha, eu não posso mexer aqui nesse pé de limão, senão as flores não vão vingar. Né? Não vão vingar. Eu não posso agora cortar essa bananeira. Por quê? Porque ela não vai dar o fruto que eu vou precisar. Hoje as crianças só entram e sabem, olha, não pode cortar, tem que preservar, mas não tem um conhecimento nativo, um conhecimento de fato sobre o que é natureza, sobre o que precisa, entendeu? Isso é triste, porque quem sofre são as comunidades tradicionais, porque na realidade eles são taxados como os grandes vilões, né? E as crianças não vão absorver esses conhecimentos que duraram décadas, até séculos, né? Que foram passados, digamos, da geração anterior, de pai para filho. Agora fica difícil, porque até os próprios moradores dentro dessa área... Ubatuba, Praia do Itaguá, restaurante.